Hora de conversar com o Felipe Killing. O Killing, como nosso ouvinte que está no YouTube vai perceber, está em frente a um estádio, porque mais tarde vai acompanhar um jogo da Liga Europa. Mas antes, a gente fala sobre as bolsas da Ásia e da Europa que estão em ritmo de festa. Bom, festa não, né? Em ritmo de recuperação depois da tragédia do tarifaço. Conta pra gente aí, Killing. Bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla, a todos que nos acompanham. As bolsas asiáticas e europeias reagindo, né, nesta quinta-feira, depois do recuo de Donald Trump. Então, o que muita gente já esperava aconteceu, ele em algum momento iria recuar com essas tarifas, sobretudo depois do que vinha acontecendo no mercado financeiro, e foi o que ele fez. Então, ele anunciou mais tarifa à China, agora 125%, isso porque a China retaliou, mas ele tirou aquelas tarifas recíprocas a 70 países. Na prática, significa o seguinte: para todo mundo, menos a China, mantém a tarifa mínima de 10%, mas a China com uma tarifa de 125%. E é claro que interessa muito, né, a resposta da China e essa relação comercial, porque a gente está falando das duas maiores economias do planeta. A União Europeia anunciou agora há pouco a suspensão de medidas retaliatórias. Isso porque a Comissão Europeia chegou a afirmar que iria taxar produtos americanos a partir do dia 15 de abril, portanto, a semana que vem, no valor de 21 bilhões de euros. Soja, suco de laranja, peças de moto, iate, enfim, uma série de produtos. E falou que uma outra rodada de tarifas estava sendo estudada. Mas aí o Donald Trump recuou. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, que é o braço executivo desse bloco de 27 países, anunciou que, portanto, a União Europeia também não vai tarifar. E o Trump ele disse que os países que não tarifassem, não retaliassem os Estados Unidos, eles não iriam ter essa tarifa extra. Logo que ele fez esse anúncio ontem, muita gente se questionou, opa, será que a União Europeia ainda ficará com a tarifa, assim como a China? Porque a União Europeia anunciou uma retaliação. Mas parece que não. Ele fez o anúncio na rede social Truth, muita gente não sabia os pormenores, né? Típico de Trump. Aí depois a secretária de imprensa da Casa Branca foi lá responder aos jornalistas, mas ao que tudo indica, por 90 dias a União Europeia também suspendeu essas tarifas e aí esse comércio transatlântico rola numa boa, apesar dessas tarifas de 10%. Mas vale destacar que aquelas tarifas sobre o aço e alumínio permanecem de 25%. Mesmo assim, não deixa de ser uma notícia boa, mas o que uma parlamentar francesa disse é o seguinte: olha, houve um recuo de Donald Trump, mas a instabilidade já foi criada. Aqui na Europa a gente já entendeu que não dá para contar com o bom humor do Trump ou o mau humor dele. Um dia ele acorda, faz uma coisa, no outro outra. Então a gente precisa depender cada vez menos dos Estados Unidos. Então, apesar desse recuo, a Europa já entendeu que na questão militar e econômica não dá para contar com os Estados Unidos, sem, claro, deixar de reconhecer que é ainda um aliado bastante relevante. É uma crise de confiança, né, Killing? Vou falar uma coisa bonita agora, tá? A confiança é como um papel. Se você amassa o papel, Sheila, ele nunca mais vai ficar retinho novamente. Você pode colocar na prensa de Resende, você pode colocar aqui o ferro de passar, você pode sentar em cima. Ele nunca vai voltar a ficar liso novamente. Quando é que o Canadá vai voltar a confiar nos Estados Unidos? Ainda que não prospere, veja, a gente parou de falar, né, de Canadá, de Groenlândia, mas ainda que não prospere essa história, essa maluquice de invasão territorial, né, o Trump tá meio sem moral agora. Quando é que o Canadá vai voltar a confiar nos Estados Unidos? Quando é que a Dinamarca vai voltar a confiar nos Estados Unidos? Quando é que os mexicanos vão voltar a confiar na estabilidade, né, que os Estados Unidos ofereciam para quem queria trabalhar, para quem queria fazer uma vida num lugar diferente? Quando é que a Europa vai voltar a confiar na força da OTAN? Quando é que a Ucrânia vai voltar a confiar na palavra de um presidente americano? Acho que quando mudar a folha, né? Quando trocar a folha. Trocou o presidente, troca a folha ou não? O problema é que a folha é o país. Pode trocar não um dá presidente. Pra trocar a folha? Pode trocar um presidente, mas daqui a 4 anos o povo já percebeu, o mundo inteiro pode eleger um maluco, né? E tudo muda, né? Então a confiança não volta, ainda que haja uma troca de comando. Amanhã os caras vão lá e elegem um trumpista, elegem um J.D. Vance e pronto, volta tudo novamente. A gente não pode mais depender
desse país que sempre foi o nosso porto seguro. É um problema, né? Quando o Porto Seguro é o país mais poderoso do mundo.